Quando você entra no seu quarto, na solidão, sozinha para orar, ali não é lugar de colocar um fundo musical e dizer: olha Deus, aqui está teu servo, aqui está tua rainha. Não! Cai de joelhos e diz: aqui está alguém que quer desviar, aqui tem alguém que vai cair se o Senhor não me ajudar, aqui tem alguém que quer morrer, aqui tem alguém que quer quebrar a cara de outro, aqui tem alguém que vai dar uns tapas em alguém. Ou o Senhor brada na minha vida, ou eu não consigo, ou o Senhor fala comigo, ou me levanta, ou me ajuda. Eu estou quebrado. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Capítulo de número 19. Deixa eu escolher. Eu vou escolher um versículo, mas eu não vou deter-me neste versículo. Nós vamos falar a história do capítulo 19. Se você puder manter a sua Bíblia aberta nesse capítulo 19, versículo de número 9. Versículo 9 diz: e ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. E lhe disse: que fazes aqui, Elias? Você poderia, por favor, dizer após mim: a palavra do Senhor veio a ele. Queridos, nesse tempo do profeta Elias, havia facções de profetas, grupos de profetas. Haviam os profetas de Baal, de Azera. Havia os profetas influenciados por Jeroboão, que passou a ser chamado de jeroboanismo, descendente de homens idólatras. E haviam os profetas inescrupulosos, comprometidos com Deus e ao mesmo tempo com Baal. Esses homens eram financiados por uma mulher chamada Jezabel, má, e seu marido Acabe. Faziam com que esses profetas lhes falassem o que eles desejavam, gostavam de ouvir. Esses profetas são chamados pelo próprio Deus de profetas que se prostraram a Baal ou se assentaram diante a mesa de Jezabel e Acabe. Com Elias começa a perseguição aos ministros de Deus. Pela primeira vez, a proclamação profética e o sofrimento são associados. Apenas com eles, Elias, Eliseu, Micaías e homem de Deus, que é um título dado a alguns profetas, com eles se inicia o profetismo e a perseguição, porque o compromisso com a verdade pode ser um estilo correto para se viver, mas nunca será um estilo de vida tranquilo. Jesus deixou isso bem claro antes de sua ascensão. No mundo tens perseguição, aflição. Ele não disse tereis. A tradução mais correta é: no mundo tendes aflição. Porque os discípulos, desde o tempo de Jesus, por herdarem a unção do profetismo, do falar a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, já enfrentavam perseguição. E como os irmãos sabem, os apóstolos, os reformadores, os avivalistas e até hoje, agora, ministros de Deus enfrentam perseguição. O povo de Deus enfrenta perseguição e não é diferente no Brasil. Se você está atualizado pelas últimas informações, você sabe como a igreja tem sido perseguida, cancelada, desprezada, porque o compromisso com a verdade pode ser um estilo de vida correto, mas não é um estilo tranquilo para se escolher. No capítulo 18, nós tivemos Elias sendo perseguido e se apresentando ao homem que o perseguia, Acabe. E ainda
ele desafiou Acabe e seus falsos profetas. Desafiou dizendo: se o Deus de vocês é Deus, ele vai responder com fogo. Se ele não é Deus, ele não responderá com fogo. E os irmãos conhecem a história. Os profetas de Baal se rasgaram, clamaram até o meio-dia e nada aconteceu. Ficou evidenciado que Baal não era Deus em Israel. Elias então fez uma oração simples: Senhor, mostra que tu és Deus e que tudo que eu fiz conforme a sua palavra. E Deus enviou o fogo do céu. Toda a nação de Israel se prostrou. Não foi Miriam quem disse isso. Miriam disse: louvai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Esse foi o cântico de Miriam. Quem cantou só o Senhor é Deus foi o povo. No capítulo 18, quando Elias acabou de orar, todo o povo se prostrou e disse: só Jeová é Deus. Eles estavam dizendo: Baal não é Deus. Só existe um que é Deus. Depois que Elias ora, fogo do céu desce, fica exposto que Baal não é nada, só Jeová é Deus. Os profetas de Baal queriam fugir. Elias então disse ao povo: peguem os profetas de Baal, levem até o ribeiro e matemo-los. Então o povo trouxe os falsos profetas e Elias os matou. Porque Elias foi levantado como juízo de Deus naquela nação. Nós também temos que denunciar os falsos profetas, sim, mas com uma outra espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como que nós vencemos os falsos profetas? Denunciando com a espada, que é a palavra de Deus, cortando vínculos com eles, porque a espada é um instrumento de corte. Você não precisa continuar amigo de hereges. E está uma moda aí nas redes sociais, pregadores expondo hereges, fazendo textos para defendê-los, quando a Bíblia diz em Romanos capítulo 16, que é para a gente se afastar daqueles que causam contendas entre nós, desfazendo da doutrina que nós aprendemos. Quando também Paulo disse a Tito: ao herege, depois de uma ou duas admoestações, evita-o. Então não temos a espada literal em nossa mão para matar o falso profeta, mas temos a Bíblia, que é a reta justiça, conforme Jesus ensinou em João capítulo 7, para julgarmos. Aí a geração do não julgueis já lembra de Mateus 7:1, né? Os web crentes, os net crentes. Não julgueis. Você sabe onde é que está escrito? Está na Bíblia. Pois é, não sabe. Está lá em Mateus capítulo 7. Mas continue o texto: não dê pérola para porco, nem o que é sagrado para cão. Como é que você vai saber o que é porco e o que é cão se você não julgar? E o mesmo texto diz: cuidado com os falsos profetas. Como é que você vai saber quem é falso profeta se você não julga? Pela reta justiça. Então você só pode conhecer o falso se você já conhece o verdadeiro. Elias olhou para o povo e disse: tragam os falsos profetas e eu, o líder, vou matá-los. Tem pastor que está sendo enganado porque a igreja também é enganada. E a ordem bíblica não é só para pastor ter a espada na mão, é toda a igreja ter a espada na mão. A igreja tem que buscar o dom do discernimento e fazer a separação entre quem é de Deus e quem não é de Deus. Então o juízo através de Elias foi matar. O nosso é julgar, denunciar, porque Paulo disse que toda a treva é exposta pela luz. João capítulo 1 diz que as trevas não prevalecem onde a luz chega. E a igreja tem que evitar, cortar, banir, excluir. Na nossa linguagem de hoje, manda vazar. Quando esses homens morreram, Acabe foi lá na Geza, na capitada. Demoniada essa mulher, irmão. Se você dissesse assim: sai, capeta, ela saía, o capeta ficava. Ele procura Jezabel e diz assim: Elias matou todos os profetas, mas antes, capítulo 19, versículo 1,
Antes que ele cite a morte dos profetas, diz o texto, ele fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Então esse tudo aqui é detalhe. E eu quero desenvolver o texto de 1 Reis 19, trazendo à tona, expondo, não colocar nada lá. É a exegese. Eu quero fazer uma exegese. O que? Você tirar do texto. Não é impor ao texto as falas do texto. Um dos métodos de você entender as histórias do Antigo Testamento é perceber os diálogos. Quem está falando sobre o que está falando, com quem está falando, por que está falando. Quem está falando sobre o que está falando, com quem está falando, por que está falando. Isso te faz entender a história. Então nós temos a fala de Acabe, fez saber a Jezabel tudo quanto havia feito, tudo quanto Elias havia feito. Ou seja, é o marido detalhista. Qual mulher não queria ter um marido detalhista que conta tudo? Porque a mulher é detalhista, ela conta, a luz está apagada e ela diz, olha para mim. Não basta dizer aham, nem tem que olhar nos olhos. Ele chega e conta tudo. Então esse tudo é tudo. E ela gosta de ouvir. E ele diz, Elias me encontrou, desafiou os profetas de Baal, mandou a gente para o monte, a gente foi para o monte, ele mandou os profetas orarem primeiro, eles oraram primeiro, ele mandou os profetas oferecerem sacrifício primeiro, eles ofereceram o sacrifício primeiro, eles se cortaram, eles bailaram diante do altar, clamaram Baal não respondeu. De repente Elias começou a zombar, clama mais alto, ele deve ter ido no banheiro e nada de Baal chegar, clama mais alto, ele deve estar dormindo e nada de Baal acordar, clama mais alto, Baal pode estar viajando e nada de Baal chegar. Aí Elias chegou, levantou o próprio altar, não quis usar o altar dele, levantou a mão, fez uma oração rapidinha, Deus mandou fogo que consumiu o altar, consumiu o holocausto, queimou a lenha e secou a água. E a Jeza está assim, sério meu bem. E aí meu bem, é que todo mundo votou para Jeová. O povo que estava na nossa mão, o povo que a gente estava dominando, pastora Jeza, o povo votou para o Deus de Elias, caiu de joelhos e disse que só Jeová é Deus. Aí como você é sacerdotisa de Baal, Baal ficou desmoralizado diante de todo o povo não quer mais saber de Baal, o povo não quer mais dar ouvido para nós. E a Jeza já estava assim, ó. Acabou a fala de Acabe, o detalhista e fofoqueiro, covarde, sem autoridade nenhuma. Nós temos a segunda fala, é a fala de Jezabel. Então Jezabel mandou um mensageiro a dizer a Elias, assim me façam os deuses e outro tanto. Ou seja, os deuses farão comigo o que você fez com os falsos profetas, e farão ainda pior do que o que você fez com eles, se amanhã, a estas horas, eu não matar você. Se eu não fizer com você do modo que você fez com os profetas, que os deuses façam comigo o pior que você fez com os profetas. Peraí, na fala de Acabe nós temos os detalhes. Na fala de Jezabel, o que temos? A vergonha dos deuses, evidenciada pela morte dos profetas. Os deuses foram envergonhados. Por quê? Porque os profetas morreram. Então, profetas envergonhados geram vergonha para o nome do Deus pelo qual eles profetizam. Às vezes, queridos, o Deus é verdadeiro, mas os profetas são falsos. E o fato de Deus ser verdadeiro e os profetas falsos não serem desmascarados, o nome de Deus tem sido envergonhado, porque os representantes envergonham aqueles a quem eles representam, como também honram. Lembra que quando Natã foi repreender Davi, Natã disse, o nome de Deus por sua causa está sendo envergonhado. Quando Acã, em Josué capítulo 7, pecou, Josué caiu prostrado diante da arca e disse, ah Senhor, o pecado no arraial está envergonhando o seu nome perante as nações. Ou seja, meu comportamento pode elevar ou sujar o nome de Deus. Mateus capítulo 6, a oração basilar que Jesus ensinou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Você não pode usar o nome de Jesus em benefício próprio se você não se preocupa em honrar esse nome que é santo. Ou seja, eu me preocupo em orar em nome dele para receber o que quero, mas meu comportamento, meu casamento, minha vida, minhas postagens não honram o nome dele.
Por isso que Tiago disse: pedis e não recebeis, porque pedis mal. O que é pedir mal? Tem técnica de conquistar Deus? Não. Tiago continua: porque pedirdes para gastardes em vossos próprios deleites. Espera aí, próprios deleites. É o crente que não está pedindo para a glória de Deus, não está pedindo para, quando o pedido for realizado, ele fazer algo que glorifique a Deus. Não, ele está pedindo a Deus como noiva, porque ele faz parte da igreja, para o deleite próprio. E a expressão deleite ali é prazer próprio. É como a esposa pedindo ao dinheiro ao marido para gastar com o amante. Aí Tiago diz assim: por isso sois infiéis. Quando eu simplesmente uso o nome de Deus para fazer a oração, mas não me comporto para que esse nome seja honrado, eu sou um infiel. Eu sou o tipo de mulher que é sustentada pelo marido e dele tira dinheiro para sustentar o amante. É a igreja prostituta. Por quê? Porque eu, como profeta, eu envergonho o nome de Deus ao invés de honrá-lo. Então, às vezes, o Deus é verdadeiro e os profetas são falsos. Baal, falso Deus. E os profetas, falsos profetas. Mas como que ficou evidenciado que Baal é falso? Pela morte dos falsos profetas. Se não tem mais profeta, ele não tem representante. Se ele não tem representante, ele não tem vez nem voz. Mas mesmo assim, ela ouviu que os deuses não eram verdadeiros. Quem falou para ela? Acabe. Acabe disse tudo. Se ele disse tudo, ele falou que Elias desafiou. Quem respondesse com fogo era Deus. E ele disse: Baal não respondeu. Então Baal não é Deus. Ele disse tudo. Só que ela não aceita. Por quê? Porque mesmo Acabe, seu marido, tendo dito que os deuses não eram de nada, ela se vale do nome dos deuses para ameaçar Elias. Olha o que ela diz no versículo 2: assim me façam os deuses e outro tanto, se amanhã a estas horas eu não puser a tua vida como a de um deles. Os falsos profetas. Ou seja, em nome dos deuses eu mato tu. Mas se eu tivesse lá, eu perguntaria. É porque Acabe era pau mandado. Eu perguntaria: mas eu acabei de falar que eles não existem, Gesa. Por que tu está dizendo que me façam os deuses o que tu fez com os profetas? Eu não acabei de falar para tu, mulher. Sai de tu e não entra em mim. Olha o que ela diz: que os deuses, que deuses, eles não existem. Mas ela se vale dos deuses para ameaçar Elias. Ou seja, o ódio que ela tem pela verdade aumenta quando ela percebe que a mentira que ela ama foi desmascarada. Eu vou repetir: o ódio que ela tem pela verdade aumenta quando ela percebe que o amor que ela tem pela mentira, os deuses, foi desmascarado. Aí você sabe por que o mundo odeia a igreja? Porque a igreja deixa claro que as mentiras sempre serão desmascaradas. A igreja deixa claro que não adianta a teoria da evolução. Enquanto a teoria da evolução tem 150 anos, Gênesis tem 3.400 anos. E a cada dia que passa, a ciência pende para o lado da Bíblia e despreza a teoria. Ou seja, a igreja vai desmascarando as mentiras que o mundo ama e vai apresentando a verdade. Enquanto o mundo apresenta seus deuses, a igreja diz: só há um Deus, Senhor do céu e da terra. E o resultado? Igreja odiada. Esses dias eu acabei de pregar, Pedro, e a líder me chamou no final do culto. Falou: pastor, tu não imagina a luta que foi para eu te trazer aqui. Eu falei: que luta? Os obreiros aqui da igreja disseram que quando divulgasse seu nome, a igreja ia esvaziar. Mas por quê? Porque o Senhor incomoda demais os ímpios. Falei: a igreja está cheia de ímpio. Eu não fui chamado para entreter bode, eu fui chamado para alimentar a ovelha. Ela ama tanto a mentira que ela não consegue se abrir para a... Quem ama profeta falso odeia profetas
verdadeiros. Ela odeia Elias, mas ama seus profetinhas falsos, que ela quer se vingar. Expõe. Irmão, se você for lá no canal do YouTube ou no Facebook, que está compartilhando a minha mensagem aqui, na minha página no Facebook, vai ver se não já tem gente me xingando lá, porque eu falei dos hereges. Porque quem ama profeta falso odeia profeta verdadeiro. Mas odiar a voz dos profetas verdadeiros é também se opor ao Deus verdadeiro. Eu não estou aqui como o profeta, eu estou aqui com a voz profética que foi dada à igreja. Fira o profeta falso e os Jezabéis ou as Jezabéis se levantarão contra você. Quem ama seus pecados odiará quem prega contra esses pecados. Lutero disse a Felipe Melanchthon, seu amigo, olha o conselho de Lutero: pregue de tal forma que se as pessoas não odiarem seus próprios pecados, odiarão você. O mundo caído odeia a verdade, gente, e defende a mentira. Ela quer matar Elias, ou seja, ela quer colocar Elias na mesma condição dos deuses. Qual condição? Morto. Ela diz assim: que os deuses façam comigo se eu não fizer o pior contigo. Ela está ameaçando Elias em nome dos deuses. Mas eu te pergunto, os deuses não existem e Elias existe, sim ou não? Os deuses são mortos e Elias é vivo, sim ou não? Aí eu te pergunto, o que não existe pode vencer o que existe? O que é da mentira pode vencer o que é da verdade? O que é de baixo pode vencer o que é de cima? Não! A resposta é não. Então nós temos a fala de Acabe, nós temos a fala de Jeza, e agora nós temos a fala de Elias. Tem coisa que não me ofende, mas ofende você. Tem coisas que não doem em mim, mas pode doer em você. E doeu em Elias. O que? Ameaça de Jeza. Ela disse: até amanhã, a estas horas, você está morto. Elias pensou consigo mesmo e disse: ela mata mesmo. E o que ele vai fazer? Ele vai fugir. Versículo 3, vendo ele, ou seja, vendo que isso era verdade, se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Por favor, diga: deixou ali o seu moço. E se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Olha só, deixou o cabra lá, sabe o que o cabra fez? Ficou. Eu não ficaria. É Elias. Gente, não é Eliseu Rodrigues, não, é Elias. Eu não largava não, moço. Olha, meu servo, fica aqui que eu vou sozinho. Não, eu vou com tu. Não estou muito bom não. Ok, fica nós dois, sem estar muito bom, eu vou com tu. Não te deixo, não te largo. Não, Elias disse: fica. Ele disse: tá de boa, pode ir que eu fico. Jezabel vai matar só tu. Ele deixou Elias no pior momento, no momento de dor, de ameaça e tristeza, enquanto o fogo descia e Elias era honrado, ele estava lá. Mas agora que Elias está sozinho debaixo de ameaça, perna para quem tem. O que acontece? A fala de Elias: primeiro, Acabe fala. Segundo, Jezabel fala. Terceiro, Elias fala. Bora lá? Quem fala primeiro? Para de graça. Quem fala primeiro? Quem fala segundo? Quem fala terceiro? Elias fala: ó, Senhor, eu estou sozinho, já basta, toma agora a minha vida. Primeiro, Elias fala com Deus sozinho. Transforme a solidão em solitude. Transforme a solidão em oportunidade para valorizar a presença que muitos desprezam. O que você faz quando você está sozinho? Ah, pastor, quando eu estou sozinho eu peco. Pois é, o pecado te afasta da oração. Mas se você decidir orar quando estiver sozinho, a oração vai te afastar do pecado. Tudo pela oração e pela palavra é santificado. A solidão pode ser uma oportunidade de desenvolvimento. Sozinho no val, não é vale, é val, de Jaboque, Jacó teve um encontro com Deus.
Sozinho no Egito, diz o texto, e o Senhor era com José. Sozinho no deserto, Jesus venceu Satanás. Sozinho nos desertos da Arábia, Paulo recebeu revelações de Deus. Sozinho na ilha de Pátimos, João recebeu a revelação do Apocalipse. Às vezes, estar sozinho é Deus tirando certas pessoas que não são pessoas certas de perto de você. Sozinho ele ora, porque às vezes nós só oramos no culto, e a gente empolga na oração do culto. Olha Deus, querido Deus, olha aqui teu servo Deus. E sozinho. Que a oração pública seja o resultado da devoção secreta, porque o segredo da oração é a oração em segredo, irmão. Mateus capítulo 6, versículo 6, quando fores orar, entra no teu quarto, fechando a porta, ora em secreto, e teu pai que te vê em secreto vai te recompensar publicamente. Sozinho, no deserto, debaixo de uma árvore pequena, ele ora. E o que é que ele diz? Quero morrer. O que é que ele quer? Ele está falando para quem que quer morrer? Para Deus, não no Facebook. A gente perde muita coisa porque primeiro contamos com os homens, ou para os homens, ao invés de primeiro contarmos a Deus. Você sabe o que significa quarto em Mateus capítulo 6, versículo 6? Sua tradução pode estar escrita assim, ó, aposento. Sabe o que significa aposento em Mateus capítulo 6, versículo 6? Dispensa. E sabe o que significa dispensa na cultura de Cristo? Na nossa é guardar o alimento, organizar o alimento, guardar algumas coisas legais ou que ainda se podem ser usadas no tempo de Jesus. Dispensa, pastor Clodenilson, era quebrou a cadeira, joga lá. Quebrou a mesa, joga lá. Quebrou a lamparina, joga lá. Estamos precisando de uma mesa, entra na dispensa, pega o que está quebrado. Estamos precisando de um pé para outra cadeira, entra na dispensa, pega o que está quebrado para arrumar a cadeira que está precisando de uma parte. Estamos precisando completar a lamparina, entra na dispensa, pega o que está quebrado para consertar a lamparina que está precisando de um pedaço. Ah, meu Deus, dispensa é lugar de pegar o lixo e dizer, está quebrado mas ainda tem jeito, está quebrado mas dá para ser restaurado. Quando você entra no seu quarto, na solidão, sozinha para orar, ali não é lugar de colocar um fundo musical e dizer, olha Deus, aqui está teu servo, aqui está tua rainha. Não! Cai de joelhos e diz, aqui está alguém que quer desviar, aqui tem alguém que vai cair se o Senhor não me ajudar, aqui tem alguém que quer morrer, aqui tem alguém que quer quebrar a cara de outro, aqui tem alguém que vai dar uns tapas em alguém. Ou o Senhor brada na minha vida, ou eu não consigo, ou o Senhor fala comigo, ou me levanta, ou me ajuda. Eu estou quebrado. E Deus está dizendo a alguém, lá na dispensa é o lugar de você pegar tudo que está quebrado e mostrar para Ele. Agora na adoração não, irmão. É por isso que eu gosto dos louvores batistas. Tem algumas igrejas, vamos louvar o Senhor? Vamos. Aí começa o louvor. Quem te viu passar na prova não te ajudou, quando te vê na bênção vai sair. Isso não é louvor. Quando você for louvar, é para louvar. A oração você fala, Senhor, olha, me humilhou, Senhor, eu estou me sentindo humilhado, ó Senhor, não falou com eu, não abraçou eu, Senhor, eu estou triste. Aí Jesus vai dizer, cresce, amadurece. Mas pelo menos você está falando para Ele. Agora no louvor não, tu és santo, tu és lindo, tu és perfeito, tu és maravilhoso, eu sou fraco, tu és forte, eu não sou nada, tu és tudo. Isso é louvor. É quando você esquece que você é o centro, que você não é o centro. Então no louvor, Ele é o digno, Ele é o centro, Ele é o todo-poderoso, porque dele fonte, por Ele processo, para Ele destino, são todas as coisas. Você não pode chegar na tribuna e desabafar com sua música. Põe lá no seu canal.
Diante da igreja? Não. Diante da igreja, você fala a palavra, o evangelho, e denuncia quem está ferindo a igreja. Agora no quarto fechado, rapaz, fala tudo. Fala tudo. Fala os todos, tudinho. Lembra do psicólogo? Da psicóloga? Você falou tudo. Aí você saiu de lá. Ai, que bom. Mesma coisa. Cairia de joelho e falaria tudo. E sairia de lá. Ai, que bom. Aí depois ia para o psicólogo. E Deus toma a boca do psicólogo, que o psicólogo cristão, a maioria deles tem o dom do conselho, tem a palavra da sabedoria. E tem psicólogo que é profeta, ou profetiza, mas entra no quarto, entra na despensa e fala onde está quebrado. E Elias está quebrado. O que ele vai dizer? Me mata, quer morrer. Para mim já basta. Mas olha que coisa linda, perfeita, gloriosa, maravilhosa e bíblica. É que Jezabel disse assim: vou te matar. O que ele faz? Foge. Aí quando ele para, ele diz assim: Senhor, me mata. A oração dele é fraca. A oração dele é de um fraco. Mas ele está contrariando Jeza, porque Jeza disse: eu te mato. Ele se afasta. Quando ele para, ele diz assim: só Deus me mata. Toma a minha vida o Senhor. Ela não tem poder sobre a minha vida. Eu não dou esse direito a ela. O Senhor tem. Já que é para morrer, me mata tu. Ela não. A outra lição das palavras de Elias é que Elias ora como frustrado. Olha o que ele diz: não consegui ser melhor do que aqueles que vieram antes de mim. Enfrentou mais de 800 falsos profetas e agora está com medo da mensagem de uma mulher. Talvez você diga: se ele quisesse morrer mesmo, ele não fugiria. Mas se ela quisesse matar mesmo, ela não mandaria recado, ela iria. Só que depois que Elias fala, depois que Elias ora, temos a quarta fala. Primeiro, Acabe. Segundo, Jeza. Terceiro, Elias. Quem vai falar agora? O anjo. Ele foi, orou, disse: me mata. Deitou, dormiu. Eis que então um anjo do Senhor o tocou e lhe disse: levanta e come. Ele acordou e eis à sua cabeceira pão cozido sobre brasa e botija de água. O anjo trouxe pão e água. Come e bebe. Aí ele comeu, bebeu e tornou a dormir. Igual os adolescentes que a gente conhece por aí: come, bebe e dorme. Os pais riram. Fala Deus. Comeu, bebeu e dormiu. Versículo 7. O anjo do Senhor tornou segunda vez, o tocou e disse: levanta e come. Agora, olha que coisa linda: porque longa é a tua caminhada. Quem falou primeiro? Quem falou primeiro? Quem falou segundo? Quem falou terceiro? Quem falou quarto? O anjo. E a fala do anjo foi: come e bebe. Aí ele come e bebe e dorme. Aí o anjo toca de novo e cutuca. O anjo cutuca, igual a mãe da gente chamando para a escola dominical. Cutuca e diz: levanta, porque longa é a tua caminhada. O que eu aprendo com a fala do anjo? É que ele só fala com Elias depois que Elias ora. Ele só desce na terra para agir na vida de Elias depois que Elias ora. Anjo não trabalha na vida de quem não ora, mas na vida de quem ora, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Daniel capítulo 10, Daniel orou 21 dias. Mas a oração não foi ouvida no 21º dia. Quando o anjo desceu, o anjo disse: desde o primeiro dia que você começou a orar, a gente já estava descendo. Só que quanto mais você orava, mais demônios lutavam contra a gente. Isso significa que se você desistisse de orar, a gente desistiria de descer. Mas como você não desistiu de orar, os demônios foram enfraquecendo, a gente foi fortalecendo e a gente desceu. Por quê? Porque quando Daniel ora na terra, anjo desce do céu à terra. Atos capítulo 12, Pedro está preso, a igreja ora, o anjo desce, tira Pedro da prisão. É o anjo que tira Pedro da prisão, mas é a oração da igreja que tira o anjo do céu. Se não ora, anjo de Deus não se movimenta. Fica aí, esses crentes folgados.
é só profetizar, é só declarar. Se você não tem palavras para Deus de joelho, você não pode falar em nome de Deus de pé. O anjo só fala com ele depois que ele ora. O anjo contraria Jezabel. Elias contrariou Jezabel, porque Elias disse: ela não me mata, quem me mata é o Senhor. Segundo, o anjo contraria Jezabel. Por quê? Porque Jezabel disse: vou te matar. Quem está parado morre. Quem está morto está parado. Se está morto está parado, não se movimenta. Aí o anjo chega para ele e diz: levanta, longa é a tua caminhada. Jezabel te quer parado, eu te quero andando, eu te quero se movimentando. Deus está levantando mensageiros para contrariar a mensagem que o diabo decretou sobre a sua vida. Aleluia. A Bíblia diz que Abraão cria contra a esperança. Ou seja, era esperança contra a esperança. Se ele crê, ele tem esperança. Então era uma esperança contra outra esperança. Era a esperança divina suplantando a esperança humana. A mensagem de Jezabel nasceu no ódio dela. A mensagem do anjo nasce no amor que Deus tem por ele. Eu te pergunto, você está ouvindo quem? Você está ouvindo quem? Para concluir a mensagem, olha para alguém do lado, por favor, e diga: tu estás ouvindo quem? Você não é esgoto para assimilar restos. Você não é lixo para aceitar podridão. Você é vaso de Deus. Você é princesa do rei. Você é noiva do cordeiro. Você é um baú cujo tesouro do evangelho tem que ser colocado. Está preparado para dar glória a Deus? Está preparado para dar glória a Deus? Até agora eu não pedi para tu dar glória não, só estou perguntando: está preparado para dar glória a Deus? Aleluia. Por quê, pastor? Porque ele caminhou 40 dias e 40 noites e diz o texto, entrou numa caverna. Quando ele chegou debaixo da árvore, ele disse: me mata, aqui ninguém me vê, aqui ninguém toca nem eu. Aí o anjo vem: levanta, come e bebe, longa é a tua caminhada. Aí ele: na árvore o anjo me achou. Eu não quero mais saber de ministério, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de cargo, eu não quero mais saber de departamento, eu não quero mais saber de culto. Eu vou entrar na caverna, porque aqui ninguém me vê, aqui ninguém me escuta, aqui ninguém me pede conselho, aqui ninguém quer me ouvir. De repente veio a ele a palavra do Senhor dizendo: o que fazes aqui? Veio a palavra de quem? Me ajuda, veio a palavra de quem? Então faz assim com a mão que você vai entender o enredo da mensagem, a conclusão também. Assim, não é assim, assim, não é hora de adorar não. Agora mimimicar. Faz assim, faz. Quem falou primeiro? Levanta a mão. Quem falou segundo? Quem falou terceiro? Quem falou no quarto? E quem falou por último? Subiu o nível do mensageiro. Subiu o nível de quem está falando. Vai subir o nível dos mensageiros na sua vida. Aleluia. Pastor Claudenilson, Deus falou por último. Por quê? A última palavra não é de Acabe, não é de Jezabel. A última palavra não é a sua, não é de anjo. A última palavra vem de Deus. Oh glória! Oh glória! Acabe fala, Elias está escondido. Jezabel fala, Elias foge. O anjo fala, Elias dorme. Deus fala, ele sai da caverna. Deus está silenciando as vozes que não coadunam com a voz dele. Porque é Ele quem vai bradar na nossa vida. Ó,
que fazes aqui? Ou seja, a pergunta retórica: aqui você não está fazendo o que eu te chamei para fazer. Eu te quero fazendo algo. Se você está aqui sem fazer nada, você está agradando Jezabel. E eu te chamei para desagradar Jezabel. Jezabel quer você morto, ou seja, quer você parado. Se você ficar parado, você está agradando Jezabel. Então você cumpriu o plano dela. O que você está fazendo aqui? Eu não te chamei para ficar parado, eu te chamei para incomodar Jezabel. É assim que funciona. Mundo incomodado, igreja incomodando. Deus nunca aceitará mundo incomodando e igreja acomodada. Igreja acomodada incomoda Deus. E diz o texto: o Senhor veio numa brisa mansa e suave, não no fogo, não no terremoto. Às vezes você quer ouvir Deus num culto forte, e Ele quer falar contigo na brisa mansa e suave. O que é isso, pastor? É você lá no seu quarto abrindo a Bíblia e lendo a Bíblia, só tu. Deus, fala comigo. Abre a Bíblia. Não tem fundo musical, não tem microfone, não tem pregador gritando. É você e Deus. E eu encerro. A palavra de Elias mostra que ele está doente. A palavra de Jezabel adoece Elias. A palavra de Deus tira Elias da caverna. Então valorize a palavra de Deus, irmão. Olha que coisa linda. Príncipes se assentaram, Salmo 119, verso 23. Príncipes se assentaram e falaram contra mim. Falaram contra mim. Acabe falou, Jezabel falou. Príncipes, Salmo 119, verso 23. Se assentaram e falaram contra mim, mas eu, teu servo, meditei na tua palavra. Ou seja, estão falando de mim, mas eu estou ouvindo Deus falar comigo. Olha o verso 25. A minha alma está apegada ao pó, me vivifica. 28, Salmo 119. A minha alma se consome de tristeza, me fortalece. Então diga: a alma apegada ao pó. Diga: a alma consumida de tristeza. Ok, olha o resultado no 32. Correrei pelo caminho da tua palavra. Aquele que começou com a alma prostrada no pó, pelo poder da palavra, agora está correndo. Muitos testemunhos me alegram, mas ultimamente alguns testemunhos que mais me alegram e me edificam é assim: pastor, a sua mensagem me tirou da depressão. E você não vai ver uma mensagem minha, irmão, pregando igual coach. Não, irmão, só exponha o texto. A palavra é poderosa para curar. Colossenses 3,15. A paz de Deus, para a qual foste chamados, domine os vossos corações. 16. A palavra de Cristo habite abundantemente em vós, com toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Ele está dizendo: no culto vai ter paz quando a gente cantar pelo resultado da palavra que nos enche. Jesus cura a depressão, mas Jesus também evita a depressão pelo poder da palavra. Fala comigo, por favor. Isso é um modo de aplicar. Você repetir, você está aplicando na sua vida. Diga: a voz mansa tirou Elias da caverna. Foi a voz do Cristo manso que nos tirou da caverna do pecado. Lá no Calvário ele bradou com mansidão: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Lá no Calvário ele bradou com mansidão: está consumado.
Eu paguei o preço pela alma dele. Eu paguei o preço pela alma dela. E depois que Elias sai da caverna, ele unge Eliseu. E Eliseu começa a andar com ele. Só quem está ligado vai pegar. Aí chegou o dia do arrebatamento. Ele olhou para Eliseu e falou assim: fica aqui que eu vou em Gilgal, fica aqui que eu vou em Betel, fica aqui que eu vou em Jericó, fica aqui que eu vou no Jordão. Eliseu disse: fico não. Onde fores irei. Vive o Senhor teu Deus. Eu não deixo a ti, nem deixo a tua alma. Lembra lá atrás, um moço deixou Elias. Agora Deus levantou outro que disse: eu não te deixo. Depois da caverna, veio o companheiro de Elias que nunca o abandonou. Isso aqui é só para quem lê Bíblia. Depois do Calvário, desceu para nós no Pentecostes o companheiro que nunca nos deixou. Eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o outro Consolador para que esteja convosco para sempre e habitará para sempre em vós. Fala para mim, qual é o nome desse Consolador? Espírito Santo. Sem caverna não tem Eliseu. Sem Calvário não tem o Espírito Santo. Fica em pé.